Gravando para o pessoalzinho do YouTube. Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2. Temos os últimos exercícios da página 19 para corrigirmos, tá? E hoje, na verdade, é dia 31 de julho de 2020. Eu tinha me confundido. Muito bem, hoje é dia 31 de julho, último dia do mês de julho, então. Amanhã, sábado, daí sim é dia 1º, né? Tá valendo então? Agora é de verdade? Vamos lá então. Sexto ano, aula de matemática. E daí, na página 19 ali, a gente tinha um exercício que a gente tinha que elaborar, né? Daí eu falei para vocês, vocês podem fazer de algumas formas ali, elaborar uma história mais ou menos assim, envolvendo área, envolvendo o perímetro do terreno. Vocês te lembram? E daí a gente calculou rapidamente também. Deixa eu colocar a figura em foco aqui na página 19. Era isso, né, que nós estávamos corrigindo? Formule um problema utilizando a ilustração e resolva-o. O exercício 7 a gente já corrigiu isso. Agora então esse aqui é o exercício 8. E aí, alguém conseguiu elaborar e quer mostrar para nós? Quer falar? Ninguém? E tu, Evandro, fez? O Evandro fica parado ali, eu penso que ele travou. E o Guilherme, tira o dedo aí da tela, Guilherme, vamos ver. Fez o exercício? Né? Só aparece um vulto assim, ó, fazendo assim com o dedo. E a Isabelle? Isso, fala de novo aí, fala de novo. Tá. Tu fez o exercício 8, Evandro? Não? Não? Tá, e o Guilherme? Ô Guilherme, tem uma coisa na frente do teu rosto assim, ó, que não dá pra enxergar direito. Não era o capuz, é uma coisa que tá na tua frente aqui, ó. Isso aí mesmo. O que é isso? Tu tá deitado, Guilherme? Tá sentado? Tá. Tudo bem. Então, o que eu falei para vocês? A primeira coisa que a gente tinha que calcular aqui nesse exercício 8, ó, é a raiz de 169, tu descobre que é 13, então aqui eu tenho medida 13 metros. Raiz quadrada de 81, 9, né? Então aqui vale 9 também. E aqui também vale 13 metros. Então tu tem um terreno aqui, ó, de 9 por 13. Por exemplo, quantos metros, formular um problema, quantos metros de cerca eu vou precisar para contornar o terreno? Né? O problema poderia ser assim, então. E daí tu poderia incrementar o problema dizendo assim, ó, se o metro da cerca custa tanto, quanto o proprietário vai gastar para cercar todo o terreno? Estão entendendo? Então tu tem um terreno 9 por 13, 13 por 9 aqui. Daí pode fazer um problema assim, ó. Quantos metros
de cerca será necessário para contornar, para um pedreiro não, um marceneiro, sei lá, contornar o terreno. Tá? Essa seria uma pergunta. Daí, para contornar o terreno, tu tem um terreno de 2 lados de 9 e outros 2 de 13 metros, né? Então seria 2 vezes a soma 9 mais 13. Isso aqui daria 2 vezes 9 mais 13, 22, igual a 44 metros. Por exemplo, seria um problema para tu resolver. Ok? Conseguiram compreender isso aqui? Tá? Poderia perguntar assim também se o preço o valor, né, do metro de cerca é, sei lá, 12 reais. Daí tu teria que pegar esse valor, 44 metros, multiplicar por 12 para saber o total de cercar terreno. Ah, e a área em metros quadrados? Qual é a medida em área, de área, né? Se eu plantasse alface, eu dei o exemplo para vocês, né? Seriam 13 alfaces na coluna e 13 e 9 na linha, né? Quantas alfaces caberiam ali dentro? Dá uma ideia de área. Mas isso aqui é um exemplo, então, de problema para vocês. Ok? Podemos passar para o próximo? Ó, Rafael, bom dia. Tem que ligar a câmera, tá, Rafa? Tu tá com a câmera ligada? Onde é que tu tá? É, o Alex aqui. Bom dia, Alex. Muito bem. Olha só, que legal ver os rostos de vocês. Vamos lá, então, para a próxima página, página 20. Ah, tá, só tava se arrumando, beleza. Ó o Rafa e a tia Bia ali também. Tudo bem, Bia? Ah, ele tá com um microfone, tá com um fone, Rafa? Ah, tá com fone, entendi. Então tá. Terminamos aqui, vamos para a página 20. Página 20. E o que diz a página 20? Me acompanha. Ó. Operações com números naturais. Muito bem. Expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. Ó, o que a gente já trabalhou? Nós já trabalhamos com adição, com subtração, multiplicação, divisão. Quais foram as outras operações que a gente acabou de desenvolver? Potenciação e raiz quadrada. E daí, quando a gente entrou em raiz quadrada, eu já comecei a falar para vocês assim, ó, olha, é legal trabalhar com raiz quadrada, mas quando a gente aprende potenciação, a gente não eleva só ao quadrado os números, a gente eleva em outras potências também, né? A gente viu vários problemas ali de números elevados na potência, na terceira potência, na quarta, na quinta. Lembra aquele problema de bactérias? Né? Aquele problema de bactérias, a gente tinha 10 elevado a uma potência bem mais alta, 8, 9, até 12 ali a gente teve, né? Potências de 10 ali, números bem altos. E daí quando a gente trabalha a operação inversa, que é a radiciação, a gente viu só a raiz quadrada, mas a gente sabe que existem outras raízes ali que a gente vai aprender ainda, a raiz cúbica, a raiz de índice 4, a raiz de índice 5 e assim por diante.
beleza? Não é só a raiz quadrada. Então, em termos de operações inversas, o que nós temos? A gente tem adição, para adição a gente tem a subtração, tá? Para multiplicação a gente tem a divisão. E para potenciação a gente tem a radiciação. Feito? Que é a radiciação. Só que esse último conteúdo que a gente aprendeu foi só a radiciação, né, com índice 2, que é a raiz quadrada, tá? Então agora a gente vai colocar toda uma expressão numérica envolvendo essas operações. E para determinar essas operações nós precisamos, na verdade, das prioridades das operações e das expressões. A prioridade das expressões não vai mudar, a gente já sabe, né? Primeiro parênteses, depois colchetes, depois as chaves. Isso daí é a forma da prioridade das expressões e das operações. Como é que vai funcionar então? Então a lógica é muito simples, a prioridade das operações. A prioridade das operações, a gente faz aquilo que a gente aprende por último primeiro, né? O que a gente aprendeu por último? Potenciação e raiz quadrada e radiciação, tá? É o que a gente vai fazer primeiro. Depois, a segunda prioridade vai ser multiplicação e divisão. Antes, quando era só adição, subtração, multiplicação e divisão, a primeira prioridade era multiplicação e divisão, certo? Ok? Agora a gente aprendeu umas coisas mais sofisticadas ainda, que seguiam a potenciação e parte da radiciação. Então, é o que a gente vai fazer primeiro. Depois aqui, segunda prioridade, multiplicação e divisão. E depois, por terceira prioridade, adição e subtração. Expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. Então, numa expressão numérica, devemos obedecer a seguinte ordem para efetuarmos. Está escrito ali efetuar, mas é efetuarmos, né? Se ele está dizendo devemos, pensa comigo aqui no português, se ele está falando devemos, está falando de nós, né? Numa expressão numérica, devemos obedecer a seguinte ordem. A gente não pode mudar o sujeito, né? A seguinte ordem para efetuarmos as operações. Certo? Sabe quem é que me ensinou isso? Sabe quem é que me ensinou a concordar? A minha mãe. Verdade. Ela mesma que me ensinou. Eu estava escrevendo uma apostila de matemática e daí eu falava isso, devemos, e daí como eu colocava aqui depois efetuar. Daí ela, Fábio, não, ela não me chama de Fábio, né? Ela me chama de filho, né? Ela disse assim, filho, olha só, nada a ver, né? Se tu começou com devemos, olha a concordância ali, efetuarmos as operações. Show? Show. Olha ali, o que eu falei, primeiro, potenciações e radiciações. Bom dia, Sor, desculpa pelo atraso. As perguntas são comunistas. Eu já me perdi aí no teu comentário, tá, Alex? Nem sei porquê. As perguntas são comunistas? Não sei. Não consegui pegar o time da tua piadinha. Potenciações e radiciações. No nosso caso, a gente trabalhou com raiz quadrada. Por isso que eu te falei, potenciação, a inversa é a radiciação. Mas a gente pegou só a raiz quadrada. Eu esqueci de falar, Mariana, a gente está ali na página 20 falando sobre expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. Tá bem? Segunda prioridade das operações, multiplicações e depois divisões. Antes era a primeira prioridade. E por último, adições e subtrações. O que é mais básico, a gente faz por último. Que louco, né? É porque, na verdade, todas essas outras operações, elas são construídas através dessas operações bases.
né? Então tu pega as mais sofisticadas ali e tenta transformar ela numa operação base. Porque como é que olha só, tu tem a adição e tem a subtração, certo? Isso daí é uma operação básica. Tu aprende lá na primeira série, lá, sei lá, até na educação infantil tu aprende isso. Como é que tu monta a multiplicação? A multiplicação nada mais é do que parcelas iguais, certo? Adições onde as parcelas são iguais. Então, a multiplicação, ela na verdade, é uma simplificação da notação de adição. A multiplicação é uma simplificação da adição. Ok? Tem várias câmeras desligadas aí, eu gostaria que vocês ligassem as câmeras aí, não sei por que desligaram. Tá? Então, e a potenciação, por sua vez, é uma simplificação da multiplicação. Quando os fatores são iguais, a gente usa a potenciação. Então, cada vez fica mais sofisticado, né, digamos assim, as operações. Mais simplificadas as operações. Daí tu tem que entender a potenciação como uma multiplicação para poder resolver e a multiplicação como uma adição. E as inversas acompanham, né? As operações inversas acompanham as mesmas prioridades. Olha só o que pede para recordar aqui, ó. Me acompanha. Em uma expressão numérica, efetuamos as operações que estão entre os parênteses. Isso aqui é prioridade das expressões. Primeiro parênteses, depois colchete e por último as chaves. A Chiquinho, Chaves, né? Ninguém mais assiste isso. Exemplo de operação, então. Ó, abre chaves, raiz quadrada de 100 menos, abre colchete, raiz quadrada de 9 vezes 2 fatores de 6 dividido por raiz quadrada de 36 menos 3 fatores de 2 e fecha colchete, tudo dividido por raiz quadrada de 25. Beleza? Beleza, né? Então tá, para calcularmos, olha só, deixa eu ficar aqui, ó. Tu vai primeiro no parênteses, tu tem potenciação no parênteses e tu tem radiciação. Os dois têm a mesma prioridade, tanto a potenciação quanto a radiciação, mas tu tem que fazer uma primeiro, mesmo que tu faça na mesma linha, uma tu tem que fazer primeiro, certo? Não consegue fazer ao mesmo tempo, a não ser que tu escreva com as duas mãos ao mesmo tempo, certo? É isso que eu estou dizendo, entenderam o que eu estou falando? Tu pode até fazer na mesma linha, não tem problema, mas só que tu faz uma de cada vez, tá? Então, quem é que tu faz primeiro? Tu vai fazer primeiro aquela que aparece primeiro. E para nós, aqui no Ocidente, o que aparece primeiro é da esquerda para a direita. A leitura aqui, não sei se tem caso no Ocidente que a leitura é da direita para a esquerda, tá? Mas acredito que todo o Ocidente use a leitura da esquerda para a direita, né? Porque tem algumas leituras que é de cima para baixo, de baixo para cima, das páginas finais. Sabia que em outras culturas tem isso? Que loucura, né? Bom, mas o que eu quero te dizer é isso aqui, ó. Tu vai fazer aquilo que aparece primeiro da esquerda para a direita. Tá? Então tu vai fazer, se as duas têm a mesma prioridade, tu vai fazer a potenciação primeiro. E depois tu faz a radiciação. Resolvendo parênteses, tu vai ver o colchete. Tá? E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Acompanha, ó. Calcular todas as raízes quadradas e potenciações. Todas as raízes quadradas e as potenciações. Tá? Ó, como tem prioridade, ele não se. O problema, ele deu um passo além aqui, ó. Ele disse assim, ó, já dá para calcular a raiz quadrada aqui, ó, também, ó. Então, raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 9, 3. Potenciação, 36. Raiz de 36, 6. Raiz quadrada, né?
Ó, outra potenciação, 8, raiz quadrada de 25, 5. Muito bem. Depois, realizar a operação dentro dos parênteses e dos colchetes e das chaves, tá? Ó, dentro do parênteses, 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Então, tu tem 10 aqui, menos aqui, copia o 3 aqui e aqui resolve. 6 menos 8 dividido por 5. Só um pouquinho aí, galera. Tá. O Guilherme saiu de novo? Nós temos 13 participantes aqui. Só deixa eu falar uma coisa aqui. Tá, o Alex, o Davi, o Eduardo, o Evandro, o Gabriel, Guilherme, Isabelle. A Isabelle está em duas. A Maria, a Mariana e o Rafael. Tá? Oi. É que às vezes a minha câmera desliga do nada. Ah, ela tá desligando, tá? Tá? Tu tem que chegar e falar isso pra assessora Thaís, tá, Guilherme? Porque senão a gente vai ficar sempre te cobrando, tá? Daí tu fala isso pra ela. Mas se desligar e tu puder ligar, tu liga, entendeu? Voltar pro chat aqui. Muito bem. Ok. Então, resolvemos esse parênteses aqui, ó. Depois, realizar as operações dentro dos colchetes. A multiplicação deve ser realizada primeiro, né? Ó, dentro do colchete, ó, tu tem multiplicação e subtração. Prioridade é multiplicação. Ó. 3 vezes 6, 18. Então ficou 10 menos, abre colchetes, 18 menos 8 dividido por 5. Depois, dentro do colchete, olha só que legal, mesma coisa, ó, que a gente já tinha aprendido antes. Quando tem uma operação só dentro da expressão, dentro do colchete, no caso, parênteses, chaves, tu resolvendo a operação de subtração, tu não precisa mais do colchete. Ó. 18 menos 8, o resultado é 10. Dentro do colchete não ficaria mais nenhuma operação, só o número 10. Tu não precisa mais do colchete. Tá? Daí então tu tem 10 menos 10 dividido por 5. Cuidado aqui, né? Ó, o que é prioridade entre subtração e divisão? A prioridade é a divisão. Tu tem que fazer isso aqui primeiro. Não pode subtrair 10 menos 10 aqui. Eu sei que a gente tem vontade de fazer, mas não pode. Tá? Eu tenho que fazer a divisão primeiro. Tá? Questão da nossa organização. E olha ali, ó, o que ele faz? Ó? Ele copia o 10 e faz a divisão. 10 dividido por 5, 2. Como tem operação ainda dentro da chave, eu mantenho a chave. Agora 10 menos 2 dá 8 e resolve o problema. Tá? E daí nós temos os problemas resolvidos. Então, na verdade, essas expressões numéricas aqui, tá? Com esses números naturais, é um resumo de todas as operações que nós trabalhamos, tá? É um resumo. Eu pensei que ia dar errado o quê, Evandro? Não entendi. A conta disso. Por que tu pensou que ia dar errado, Evandro? Menos 10, 0 dividido por 5. Entendi. Não, 0 dividido por 5 é 0, né? Daria para calcular. Mas o problema, viu que eu te chamei bem a atenção, bem na hora, né, Evandro? Tu já estava pensando assim, eu vou pegar 10 e subtrair. Não pode. Tu tem que ver a prioridade das operações. Tem que ser assim, ó, um lema na tua vida, assim, ó. Vamos ver o que eu tenho que resolver primeiro. Olha a expressão, toda a expressão numérica aqui, ó. E pensa, tem subtração, divisão, o que eu tenho que fazer primeiro? Divisão eu aprendi depois, então eu tenho que fazer primeiro. Aquilo que tu aprende por último é isso mesmo que tu tem que fazer primeiro. Lembra, né? Tu aprende adição, depois que tu sabe bem a adição, tu vai para a subtração. Adição e subtração são as últimas coisas que tu tem que fazer. Depois
depois tu vem com a multiplicação e a divisão. Daí são as segundas coisas, a segunda coisa, a penúltima coisa que tu tem que fazer. E as primeiras é potenciação e radiciação. No nosso caso, a radiciação vai ser só a raiz quadrada, o que está sendo pedido aqui. Mas tu sabe que radiciação tem outros índices, que são as primeiras coisas que a gente vai fazer, potenciação e radiciação. Tá. Gente, como isso aqui gosta de girar, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, que logo a gente vai aprender outros índices, né? Mas a gente já sabe quem são as inversas, então. Bom, vamos ver a resolução 1. Resolva-se, isso aqui é resolução, tá? Ó, R1 aqui é resolução, a resolução 1. Então, resolva as seguintes expressões numéricas. O que ele... Olha só essa expressão numérica. Vou dar um foco aqui. 3 ao quadrado, mais abre chave, abre colchete, 15 menos, abre parênteses, 3 menos raiz quadrada de 1, tudo isso elevado ao quadrado, fecha colchete, vezes abre colchete, 7 mais abre parênteses, raiz quadrada de 100, dividido por raiz quadrada de 25, fecha parênteses, elevado ao quadrado, fecha colchete, fecha chave, vezes 2. Tá? Então, o que ele sugere? Que dentro das expressões tu faça a potenciação e radiciação, e a raiz quadrada no caso. Tá bem? Dentro das expressões. Então, olha só, essa aqui, ó, 3 ao quadrado, é uma potência que tu já pode fazer. Tá? Depois 15, 3 menos... Essa raiz quadrada aqui é uma raiz que tu já pode fazer, mas essa potência aqui, ó, essa potência é da expressão, tá? Ela não é uma potência do número. Quero que tu entenda muito bem isso aqui, ó, porque lá no início o livro te diz assim, ó, faça todas as potenciações e todas as radiciações primeiro. Depois tu vai olhar as prioridades das operações. Só toma cuidado. Tá vendo aqui, ó, que tem uma potenciação aqui, mas essa potenciação aqui não é do número ainda. É uma potenciação, é elevar ao quadrado o resultado dessa subtração aqui. Tá? Que esse número aqui até tem uma operação em cima dele. Então tu não pode fazer essa potenciação aqui, tem que tomar um certo cuidado. Tá? Então, tudo que é radiciação e potenciação, vamos chamar assim, ó, do número, ok, mas que for potenciação e até mesmo radiciação de expressão, não dá para fazer. Tá? Tem que resolver as expressões primeiro. Se tu tiver uma potenciação ou uma radiciação de uma expressão, daí toma cuidado, resolve a expressão primeiro para depois fazer a radiciação. Conseguiram entender? Ó, vou te dar um exemplo aqui para tu ver. Ó. Deixa eu pegar a caneta. Bom, primeiro tem que lembrar onde é que está a caneta. Está aqui a caneta. Deixa eu ver se as minhas baterias estão carregando. Então, tá. Olha só que louco isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 2 mais... quanto? Quanto eu poderia somar 3 vezes 2? Poderia subtrair, então. Mais 19. Tá, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 2 mais 19. Tá vendo que isso aqui é uma raiz quadrada de uma expressão? Não é a raiz quadrada de um número só. Eu não posso dizer assim, ó, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Olha só o problema. Que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai ser igual a 3 vezes 2 mais 19. Tu vai chegar e dizer assim, ó, segura aí. Primeiro, eu tenho que ver quanto é que é 3 vezes 2 mais 19 para dizer qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar isso. Tá entendendo? Isso aqui é a raiz quadrada de uma expressão, não é a raiz quadrada de um número. Da mesma forma ali, tu tinha, sei lá, 3 menos 1 elevado ao quadrado. Não, raiz quadrada de 1. 3 menos raiz quadrada de 1
elevado ao quadrado. Ele está dizendo assim, ó, quanto é 2 fatores dessa subtração aqui? Daí tu, opa, várias câmeras desligadas, vamos ligando as câmeras aí, gente. Quanto é que é a subtração elevada ao quadrado aqui, ó? Daí tu vai chegar e dizer assim, ó, primeiro eu tenho que resolver essa subtração, antes eu tenho que resolver a radiciação, a subtração, para entender que número é, depois eu vejo quanto é que é 2 fatores. Tá? Então tu tem que pensar nisso. Só para tu não ficar perdido, olha só. Vamos calcular aqui, ó. Primeiro a multiplicação, né? 6 mais 19. E quanto é que é 6 mais 19? Escreve aí para mim, para tu dizer que tu está participando. Quanto é que é 6 mais 19? 25, Mariana. Muito bem, ó. Então, dentro da raiz, tu tem raiz quadrada de 25. Agora eu consigo responder. Agora responde para mim. Qual é o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes da 25? Muito bem, o Alex também, ali, a Isabel. Olha, o Alex já respondeu ali para mim, ó. O número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 25 é o número 5. Pronto. Ok? 5 vezes. Muito bem. 2 fatores de 5 é 25. 5 vezes 5 é 25. Muito bem. Conseguiram compreender, então, tudo isso para a gente não fazer confusão ali com a prioridade das operações e prioridade das expressões também. Muito bem. Que a gente tem tendência, né? Pega assim, ó. Olha só que loucura. 4 mais 9. Daí se a gente faz a radiciação primeiro, antes de fazer o resultado dessa expressão aqui, a gente vai querer extrair a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Nada a ver, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai ser igual a 4 mais 9? Tu vai dizer assim, ó. Bom, eu preciso saber quanto é que é 4 mais 9 primeiro. É 13. Um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 13. Daí tu, não vai ser natural isso. Sabe por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 passa de 13. Dá 16. Então, um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 13 é um número maior do que 3, entretanto menor do que 4, porque 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado dá mais do que 13, porque dá 16. Então, se eu fizer uma soma, por exemplo, essa daí, 4 mais 9, eu boto na potenciação. Eu vou só somar o 4 mais 9 e vai dar 13. A potenciação. Não, radiciação.